E aí, meu povo, estamos de volta para mais um vídeo do nosso mês do Halloween 2020, aqui no Lervicia, o 9º ano consecutivo que nós tem especial de Halloween aqui no Lervicia, né, gente? A gente não pode deixar passar em branco de jeito nenhum. E nesse climinha de chuva, que tá chovendo um chuvão lá fora, de noite, pessoal, tá todo mundo dormindo aqui em casa, então relevem se eu estiver falando mais baixo. A gente vai dar andamento ao nosso mês do Halloween com um mestre da literatura de folk horror. Só que o conto que a gente vai conversar hoje não é de folk horror, é uma ghost story. Não é bem uma ghost story. É uma história insólita, digamos assim. É uma história esquisita, é uma história sinistra. É uma história que pode misturar o sobrenatural com o científico. Que é então esse conto aqui chamado A Luz Interior, do Arthur Machen. Então vem comigo logo depois da abertura. Então, meu povo, a gente vai conversar sobre esse conto aqui, A Luz Interior, do Arthur Machen. Antes disso, deixa eu só fazer um brinde aqui, molhar o bico um pouquinho e fazer um brinde a todas as almas trevosas, as almas góticas, as almas dark, as almas sinistras que estão acompanhando o nosso mês do Halloween 2020 aqui no Lervicia. Um brinde a todo mundo aqui das trevas. E vamos continuar. Pois então, Arthur Machen é um autor galês. Eu já falei bastante sobre ele aqui no canal. Se vocês digitar aí no Google, Lervicia, Arthur Machen, aqui é grafia, como que escreve? Arthur Machen. Vocês vão encontrar que tem bastante conteúdo dele aqui no canal. E também no canal da minha amigona, a Bárbara, lá dos livros e filmes da Bá. Ela também fez bastante vídeos sobre o Arthur Machen. E, se eu não me engano, a gente conversa bastante, e ela fala que já é um dos autores favoritos da vida dela, o Arthur Machen. E essa edição aqui é uma das pouquíssimas edições que a gente tem aqui no Brasil de obras do Arthur Machen. Essa edição aqui que a gente vai conversar hoje é uma edição da editora Clock Tower. Olha pra vocês verem que legal que ficou. E é uma coletânea com alguns contos do Arthur Machen. E dentre esses contos tem o que a gente vai conversar hoje, que é então A Luz Interior. Eu já falei, eu destaco muito aqui do Arthur Machen dois contos. Eu destaco aqui então O Grande Deus Pan, que não é um conto, é uma novela. Ele tem edição única aqui no Brasil, que saiu pela editora Penalux. Eu já fiz resenha aqui no canal, eu acho que há uns 4 anos atrás. E eu destaco o conto O Povo Branco, que é um baita conto também, que na minha primeira leitura eu não entendi muito. Mas quando eu fiz uma releitura, a minha segunda leitura dele, eu peguei várias nuances do conto e virou um dos meus favoritos do autor. E hoje a gente vai conversar sobre A Luz Interior. Antes, uma informaçãozinha, foi a única informação que eu consegui reunir sobre esse conto aqui, que ele foi publicado originalmente em 1894. Juntamente com O Grande Deus Pan. Ele foi primeiro publicado lá no país... É no país de Gales? Porque ele é galês? Carmen Parma, gente, deixa eu só confirmar aqui. Encontrei informação no próprio livro, pô, vai pra vocês verem. Foi realmente publicado, então, no país de Gales, que é uma das 4 regiões que forma todo o Reino Unido, né? Então, saiu primeiro na região do país de Gales, que é da onde ele é, né? Onde ele nasceu, e poucos meses depois, no restante do Reino Unido. Saiu, então, O Grande Deus Pan, juntamente com o conto que a gente vai falar hoje, que é A Luz Interior. Saiu os dois juntos e foi um grande sucesso. O Grande Deus Pan é lembrado até hoje como uma das grandes obras-primas da literatura de horror. E vocês não sabem quem que era fãzaço desse cara aqui.
o meu muso divino da literatura. Lovecraft, gente, aqui. O muso Lovecraft. Ele era fanzaço do Arthur Machen, em especial do conto, da novela, né, O Grande Deus Pan. E você pode perceber que tem muita influência do Grande Deus Pan em algumas obras do Lovecraft. E outros contos também do Arthur Machen influenciaram Lovecraft. Tanto é que tem um ensaio que o Lovecraft escreveu que chama O Horror na Literatura. Calma aí, que eu vou pegar aqui pra vocês verem. Aqui, gente, esse aqui, ó. O Horror Sobrenatural na Literatura. Esse aqui é um ensaio que o Lovecraft publicou ainda em vida sobre a literatura de horror, os grandes expoentes da literatura de horror até o presente momento que ele escreveu o livro, tudo que ele gostava, tudo que ele considerava assim, importante na literatura de terror e mencionável. E ele só teceu e teceu elogios ao Machen nesse livro aqui. Há vários outros autores também, ao M.R. James, ao Sheridan Le Fanu e, claro, ao muso dele, né, o Edgar Allan Poe. E o Arthur Machen era um baita autor. Ele é muito conhecido na literatura por ser um dos grandes expoentes do folk horror, que também pode ser chamado aqui no Brasil como o horror pagão, que mostra, então, retrata todo o misticismo, os horrores, as coisas assim assustadoras do paganismo, das regiões do interior. O país de Gales, que é onde ele nasceu mesmo, inspirou muito ele nessa criação desse horror bem específico. Porque, por exemplo, vamos situar aqui vocês. Vocês já viram o filme O Homem de Palha? Vocês já viram, vamos ser mais recente ainda, vocês já viram o filme Midsommar? Pois então, Midsommar, ou o classicão que eu amo, O Homem de Palha, são exemplos perfeitos de folk horror, de horror pagão. E tudo isso tem o seu maior expoente aqui no Arthur Machen. Ele tem muitos contos com essa pegada, que mostra os horrores do paganismo, que mostra os horrores das lendas, dos seres da floresta, dos costumes antigos, dos mistérios que rondam as cidadezinhas e florestas, esse tipo de coisa, sabe? Essa coisa bem mística, essa coisa bem sobrenatural, rural, digamos assim. É quase como se fosse o nosso folclore, sabe? Que o nosso folclore brasileiro, a gente tem muito de criaturas da floresta, né? A mula sem cabeça, o saci pererê, o curupira, o boitatá. Geralmente eles vêm da floresta, né? A mesma coisa é aqui. O folk horror tem muito das criaturas da floresta, os seres pequenos, o povo antigo, o povo branco, que ele tem um conto aqui, o grande Deus Pan e tudo mais. Ele tem muito disso nas suas histórias. E, gente, é só coisa boa. Eu não li nada dele que fosse ruim. Nada. Só que também tem aquele negócio, né? Ele tem pouquíssimo material publicado aqui no Brasil, né? Infelizmente. Mas o que eu li, só coisa boa. Só que esse conto que a gente vai conversar aqui hoje não tem essa pegada do folk horror, do horror pagão, do horror rural. Aqui a gente tem um conto que vai fazer um embate, a gente tem um mistério e um embate entre o horror sobrenatural e a ciência. Porque para você chegar numa coisa, você vai depender da outra nesse conto aqui. Olha pra vocês aí que legal. Vamos lá, porque esse conto ele é meio intrincado. Vamos lá, vou explicar aqui devagar, aqui sem spoiler, gente. Vocês sabem que eu não dou spoiler. Vamos lá. A gente tem aqui o nosso protagonista e ele tá numa andança no Reino Unido, numa cidade, em Londres especificamente. Ele tá andando pelas ruas de Londres e ele encontra um amigo antigo dele. E esse amigo chama ele então para poder tomar um café, num café ali, né? Passar uma tarde. E conversar, trocar assunto e tudo mais. Eles estão conversando, papo vai, papo vem. E esse amigo dele fala: você ficou sabendo do caso de Harlesden? E o protagonista fala: não fiquei sabendo não. E ele vai explicar então. Harlesden é uma região de Londres, um bairro de Londres, mais afastado, bem afastado mesmo. Esse bairro é misterioso, porque ele não é uma periferia, por exemplo,
igual aquela periferia que tinha os ataques do Jack o Estripador. Gente, eu tô com a cabeça muito ruim pra nome. Vocês sabem, né, gente? Eu vou tentar, se eu lembrar, eu coloco o nome aqui. Mas não é uma periferia como aquele bairro lá, mas também não é um bairro nobre, perto do Palácio de Buckingham, perto do Big Ben. Não é um lugar nem bom, nem ruim. É um lugar afastado, um lugar tranquilo e um lugar que não tem muito movimento. E esse lugar, ele é misterioso, porque durante o dia é paradão, mas de noite é um túmulo. Todo mundo se recolhe, tudo fica escuro. Naquela época tinha iluminação de poste a óleo. E nesse bairro em específico você tem um poste por rua. Então a iluminação de óleo já é uma iluminação fraquinha, intimista, até pouco aproveitável. Mas era o que tinha na época. E uma só por rua, vocês imaginam a escuridão que não ficava esse lugar, né? E acontece que esse lugar, durante a noite, com essa iluminação parca, todo mundo se recolhe, o lugar fica parecendo um túmulo. Nem animal faz barulho nesse bairro. Como se esse bairro tivesse uma aura esquisita. Mas isso é um detalhe, a história não é sobre esse bairro. É sobre um caso, um mistério que aconteceu nesse bairro. O amigo do nosso protagonista vai contar então esse mistério. Ele vai contar que uma noite ele saiu para poder respirar um ar. Era um clima frio, mas ele queria andar um pouco. Lá em Londres geralmente é frio o tempo todo, é chuva o tempo todo, né, gente? Ele queria andar um pouco e ele meio que se perde por esse bairro aí, sabe? Ele vai andando pela vizinhança, por esse bairro em específico, e ele meio que se perde nesse bairro. Ele vai e vai se deparar com a casa de um doutor, o Dr. Black, que é um doutor que mora nesse bairro, que faz atendimentos a domicílio e tudo mais. Esse Dr. Black, ele é casado com a senhora Black. E tá rondando uns rumores, um muxoxo, um fala-fala por aqui e ali, de que a senhora Black tá sumida. A senhora Black não aparece já faz muito tempo na rua, a senhora Black não é vista por ninguém e tem gente achando que a senhora Black tá morta. Só que teve investigação, a polícia foi lá e eles falaram, não, a senhora Black tá viva, ela só tá reclusa em casa. Tá, o cara então, o amigo do nosso protagonista, tá andando, se depara com a casa do Dr. Black e vê da rua onde ele tá, com aquela iluminação parca, ele vê lá na janela, envolta em escuridão, o que parece ser a senhora Black. Mas ela tem expressões que, de acordo com ele, são demoníacas. Ela não parece uma mulher normal. Ela parece um ser das trevas. Aí ele não sabe se é porque era tarde da noite, ele já deveria estar cansado, se é porque a iluminação está muito fraca, ele não conseguiu ver direito, se é porque ele ficou com aquele mexerico todo na cabeça, ele imaginou coisas. Ele só sabe que ele viu isso. Ele vai, segue em frente e tudo mais, né? Dias depois, a senhora Black é encontrada morta. Aí tem toda aquela investigação e ele começa a acompanhar de perto essa investigação. A investigação, se a senhora Black foi assassinada ou não, porque tem essa dúvida, né, de que o Dr. Black, o marido dela, assassinou a esposa, né? E fazem todos aqueles exames, e ele vai à corte, ele vai a julgamento, Dr. Black, e o amigo do nosso protagonista sempre acompanhando ali de perto. E ele acompanha o caso, e ele vê que o Dr. Black é inocentado. Por quê? Depois de uma autópsia minuciosa, acompanhada por vários outros médicos, eles acordam então que a senhora Black morreu por causas naturais. Só que aí fica aquelas reticências, porque o médico que foi dar o seu testemunho, ele falou que foram por causas naturais, mas ele não vai dar muitos detalhes porque é coisa técnica que o júri não entendia. Só que ele fala, não foi envenenamento, não foi culpa de ninguém, ela só morreu. Então o amigo do nosso protagonista, que está ali acompanhando o caso, resolve procurar esse doutor.
Não o Dr. Black, o marido da esposa, mas o doutor que fez o depoimento. Ele procura o doutor e pergunta, na lata, né? Faz uma amizade assim, breve e pergunta: eu tô curioso sobre esse caso da senhora Black. Me conta, ela foi morta? Ela morreu de causas naturais, como você disse? O que aconteceu? E ele fala: então, para você eu vou falar, porque eu tô vendo que você tá muito curioso sobre o caso. Eu fiz tudo quanto é tipo de exame, não detectei nenhum veneno, não detectei nenhuma enfermidade, não detectei nada que fosse causado por uma pessoa. Mas, quando eu abri a cabeça dela, quando eu fui fazer a autópsia no cérebro dela, eu me deparei com uma coisa horrenda. O cérebro dela não era o cérebro de um humano, não era o cérebro de uma mulher, não era nenhum tipo de cérebro que eu já vi na vida, nem mesmo de um animal. Era o cérebro de um demônio. E as feições dela não eram da mulher que eu estava vendo nas pinturas na casa do Dr. Black. Eram feições demoníacas. E até hoje eu tenho pesadelos com as feições dela e com o cérebro demoníaco na cabeça dela. Olha pra vocês verem que esquisito, povo. E ele resolve então, ele vai, sai, né, e fala: tá bom, mas não conta pra ninguém que eu te falei isso, porque eu vou arriscar minha reputação falando isso, eu sou um homem da ciência. E vai embora. Então, o amigo do nosso protagonista, que é o que tá acompanhando essa história, ele então conta que ele foi procurar pelo Dr. Black, o marido da senhora Black, a morta. E a história vai seguir em frente a partir daí, porque ele vai encontrar com o Dr. Black. E ele vai relatar para o nosso protagonista tudo o que aconteceu nesse encontro. E nessa amizade que eles formaram ali e tudo mais. E em contrapartida, é um conto que ele é dividido em capítulos. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Aqui, eu nem mostrei, né? Olha lá. A Luz Interior. E ele é dividido em capítulos. Olha para vocês aí que legal. Carga um par que eu vou mostrar aqui direitinho. Aqui, ó. Tá vendo? Capítulo 2 e vai indo. Capítulo 3. Ele tem, se eu não me engano, 6 capítulos. É um conto maiorzinho. Nessa edição aqui tem 40 páginas. É uma história grande. E a cada capítulo você vai ter um fragmento dessa história. Primeiro você vai ter o amigo do nosso protagonista contando esse relato para o nosso protagonista. No outro capítulo você vai ter o nosso protagonista indo até a casa, a antiga casa do Dr. Black, porque agora, depois da morte da esposa dele, ele já não tá morando naquela casa mais. Você vai ter o nosso protagonista se envolvendo na história também, porque ele vai testemunhar uma coisa esquisita. Numa das andanças dele pelo bairro ali, que aconteceu tudo isso, ele vai presenciar uma briga no meio da rua. E essa briga está intimamente envolvida com o caso da senhora Black. E a história é muito interessante, é uma história intrincada. Eu contando aqui, eu tentei simplificar o máximo possível. Mas é uma história intrincada, ainda mais para um conto, né? Porque tem informações que você vai tendo aqui ao longo do conto que só vai ser revelado lá no finalzinho, num artifício que o autor fazia muito, que era revelar a história verdadeira através de um tomo, através de um diário, através de um relato da pessoa que estava envolvida. Então a gente vai ter no final um diário do próprio Dr. Black, o marido da senhora Black. Ele contando o que aconteceu. E até chegar nesse momento, você vai ter todo um mistério, todo um desenvolvimento, e vai ter essa meio que investigação do nosso protagonista e do amigo dele, e o amigo dele relatando o que aconteceu. É muito interessante, gente. É um conto assim muito bem escrito. É um conto assim climático. Eu li esse conto hoje, que é o dia que está sendo postado esse vídeo. E quando eu estava lendo, eu li também durante a madrugada, eu li também durante a noite, no silêncio e tudo mais.
Tava chovendo também, como eu disse pra vocês, por esses dias aqui, já fazem uns 15 dias, que tá chovendo todo dia aqui. Durante o dia chove um pouco e de noite chove bastante. Então tá frio, tá chuvoso, tá durante o dia aquele clima, aquele tempo assim embaçado, nublado, tá o clima perfeito. Eu agradeço demais assim por estar todo esse clima perfeito para o nosso mês do Halloween. E eu lendo essa história, eu fui entrando no clima, eu fui sendo levado pela aura de mistério ao redor da história, eu fui ficando interessado ali, eu fui ficando aflito com a história. E eu pensei, é um conto de 40 páginas, eu vou demorar bastante para poder ler ele. Eu engoli o conto, gente. Eu devorei, eu não consegui largar. Eu pensei, ainda mais pelo conto ser dividido em capítulos, eu pensei, eu acho que eu não vou conseguir ler tudo hoje, porque eu tenho mais coisa para ler. Eu vou ler um pouco hoje, o restante amanhã. Quem disse? Eu terminei o conto inteirinho de uma vez só. Povo magistral. Baita conto. E o final, gente, esse relato, esse diário que tem no final, esclarece tudo. É um diário assim que você tem que ter bastante atenção, porque o modo como o Dr. Black, o escritor do diário, escreve é um modo, sabe, angustiado. Você vê que o cara tá angustiado, que o cara tá desesperado, que o cara tá aflito. Então o jeito que ele escreve é cheio de lamúrias, cheio de lamentações, cheio de... Nossa, então tem que ter muita atenção pra você poder entender o que tá acontecendo ali. E é um conto que nesse finalzinho você vai perceber então aquilo que eu falei no começo desse vídeo. A mistura do lado sobrenatural com a ciência. Fica esse negócio ali, que uma depende da outra nesse conto. E no final do conto vai fazer sentido então o título, A Luz Interior. Só no final do conto. Olha pra vocês verem que legal, gente. Então fica a dica aí. Se eu não me engano, esse conto só vai ter aqui no Brasil, nessa edição aqui então, Arthur Machen, O Mestre do Oculto, da editora Clock Tower. Só vai ter nessa edição. Mas, gente, olha, vale a pena, vão atrás desse livro, porque não é só esse conto que é bom. Tudo quanto é coisa que tá aqui nesse livro é fenomenal, espetacular, alto nível, literatura de primeira, viu, gente? Então, quem gosta de uma boa história de horror, de suspense, de mistério, quem quer conhecer, então, esse gênero, né, do folk horror, o horror pagão, vocês têm que conhecer Arthur Machen. Vão atrás desse livro, gente. Esse livro aqui é um tesouro. Olha, fica a dica, viu, gente? Fica a dica. Então, meu povo, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Amanhã tem vídeo novo às 23h45, às 11h45 da noite. Vídeo novo do nosso mês do Halloween. Espero todo mundo aqui. Deixa o dedão pra cima aí hoje e até amanhã, povão. Tchau, tchau.